Ok, bom dia a todos, que a graça e a paz esteja com todos. O que você diria para uma pessoa que chega para você e diz: cara, estou arruinado, acabou para mim, estou no fundo do poço. Difícil, né? Talvez seja mais fácil você dizer assim: cara, você tem que ter fé e vamos que vamos. Acredita em Deus. Talvez eu consiga dizer para as pessoas. Muitos de nós conhecemos alguém, ouvimos alguém que passou por momentos difíceis ou está passando por momentos difíceis. Deixa eu trocar aqui. Ok. Som. Estão me ouvindo agora, né? Então tá bom. Então, quando a gente fala sobre ruínas, a gente sempre pensa nos momentos difíceis e como sair dele. Às vezes a gente pensa que o problema é a ruína, ou o fato que gerou a ruína. Então, por exemplo, uma guerra, alguma coisa grave que aconteceu na nossa vida, alguma perda difícil, um problema financeiro, uma falência, perda de uma pessoa querida, pai, mãe, um divórcio, uma traição. São coisas que a gente vive, que todos nós estamos sujeitos a termos uma enfermidade, uma doença grave, talvez até uma doença que pode levar à morte. Então, todas estas coisas acontecem na vida de todos nós. E aí, a gente começa a jogar a culpa naquilo que aconteceu para a gente, de ruim, de tragédia, e dizemos que a nossa ruína é por causa daquilo. Mas a grande questão é que não é o que ocasionou a tragédia, mas como a gente lida com essa tragédia. Porque tem duas pessoas que sofrem a mesma tragédia, a mesma dor, o mesmo problema, a mesma situação difícil. Uma sai e outra não consegue. Já percebeu isso? Então, qual é a diferença? O que é que aconteceu de diferente dessa pessoa que conseguiu sair da ruína e se reergueu e reconstruiu, e daquela que não? Então, é sobre isso que a gente está falando nessa série Gloriosas Ruínas. Pode ser que a sua vida não esteja no fundo do poço. Pode ser que não esteja tão grave assim. Mas pode ser que você se encontre em uma ruína que você não consegue se levantar, não consegue reconstruir. Então a gente está vendo princípios da palavra de Deus que fala sobre a restauração. Qual é o caminho para a restauração? Qual é o caminho que as pessoas trilham diferente para que possa se reconstruir? Estamos baseando essa série nesse livro aqui, chamado Gloriosas Ruínas, do pastor Sérgio Queiroz. O Sérgio Queiroz, ele é um procurador da República, procurador da Fazenda Nacional, pastor, professor e escritor. Ele tem vários livros escritos. Ele é pastor em que cidade mesmo? João Pessoa. E ele tem feito um trabalho de restauração. Ele tem uma organização chamada Cidade Viva, onde o propósito é restaurar pessoas, né? Então, ele escreveu esse livro baseado na Bíblia, no livro de Neemias. Só fazendo uma recapitulação na semana passada, o Valdemar ele compartilhou sobre Neemias 1, e ele deu 3 princípios para a gente começar a trabalhar na restauração, para começar a trabalhar na recuperação, de reerguer. Então, se você pensa em reerguer alguma situação da sua vida, reerguer a tua vida, a tua família, os teus negócios, tem um caminho, independente do que é. Começa com o princípio da realidade. O que é o princípio da realidade? Você tem que encarar a verdade. Qual é a realidade? O que de fato está acontecendo? Parar de enfeitar, de maquiar, de fingir que não está acontecendo e encarar a realidade. Olha, o problema é esse, eu estou falido, o meu casamento está quebrado, o meu relacionamento está destruído, o meu filho está perdido. Eu não sei qual é a situação, mas tem que encarar a realidade. Essa é a realidade. E sem maquiar. Primeiro passo. Segundo é a inquietação. Isso tem que te incomodar. Se não te incomoda, não tem um processo de restauração. Porque se não te incomodar a realidade que você vive, ou que você está vivendo, ou a ruína que você está vivendo, você não vai dar um passo para começar a fazer alguma coisa. Isso precisa te inquietar. O terceiro é confissão.
Quando a gente fala sobre confissão, tem a ver com reconhecimento. De quem é a culpa? A gente joga a culpa em muitas coisas. Joga a culpa, olha, eu estou nessa situação por causa do meu pai. Eu estou nessa situação porque minha mãe me abandonou. Eu estou nessa situação porque a vida foi cruel comigo. Aí a gente joga a culpa em um monte de coisa. Eu sou assim por causa disso, por causa daquilo, por causa de tanta pessoa. Eu sou assim por causa do meu marido, eu sou assim por causa da minha esposa. O meu filho é assim, não foi por causa dele, mas é por causa da avó, que deu uma entortada nele. Aí a gente começa a jogar a culpa em muitas coisas, mas a questão é, de quem é a responsabilidade? De quem é a culpa? A culpa é da tragédia. Ok, a tragédia pode ter criado a ruína, mas a situação em que você vive não é culpa da tragédia. Pode ter uma influência, mas você pode sair dela. Por isso que a vida que você leva, a vida que você está hoje, é sua responsabilidade também, ou talvez a maior parte dela. Então, princípio da confissão. Eu pequei, nós pecamos, eu errei, a culpa é minha. Então, assumir a responsabilidade é importante também. Então, é isso que nós vimos na semana passada. Hoje, a gente vai ver mais 3 princípios, baseado lá em Neemias capítulo 2 agora. Você pode acompanhar comigo, se você quiser abrir sua Bíblia. A Bíblia no papel é legal que você pode fazer anotação, no app também, alguns versículos que te chamem a atenção, você pode anotar. Mas a gente vai ler juntos aqui, Neemias 2. Ok, coloquei fundo preto e dá para enxergar, né? Então tá bom. Então no versículo 1 diz assim: no mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Esta tristeza pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus, e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. Então, só para relembrar o que tinha acontecido, a cidade onde Neemias estava não era a cidade natal dele. Ele estava no palácio do rei, um rei que dominava aquela região, e ele estava servindo o rei, ele era copeiro do rei. E então ele soube da notícia, na verdade já tinha passado muito tempo atrás, cerca de 70 anos já se passaram, da geração que a cidade onde ele vivia, que era Jerusalém, tinha sido destruída, e ele estava fora da cidade, ele quis saber como é que anda o povo lá, como é que está a cidade onde eu nasci. Então veio um informante e falou assim: olha, a cidade continua destruída, ela está em ruínas. Algumas pessoas vivem lá, mas o pessoal está em pobreza, e está todo mundo destruído lá. E ele fica muito inquieto com isso, fica muito triste com isso. Não sei se você já viu aquelas fotos de ruínas de guerra. É mais ou menos aquilo lá. Tudo destruído, tudo fora do seu lugar. E, na verdade, não tinha nenhuma pessoa que tivesse ânimo ou força para tentar reconstruir. E ele, estando longe, fica incomodado. E ele fala assim: rei, eu posso ir lá? E, na verdade, o rei pergunta: por que você está tão triste assim? Olha, eu estou triste porque a minha cidade natal está destruída. O meu povo está destruído. Eu queria tentar fazer alguma coisa lá, eu quero reconstruir lá. Então, o rei permite ele ir. Deixa eu só descer aqui. Então, qual é o primeiro princípio? Quem está com o app aí, ou a Bíblia, você pode abrir Neemias 1:1? Lá no versículo 1,
ele fala o detalhe do tempo que ele está, o tempo que ele está vivendo. Ele fala o mês e o ano do reinado. Você pode ver para a gente aí? Ok? Tem um mês aí, um mês estranho. Mês de Quisleu. Ah, que mês é esse aí, né? Mês de Quisleu. Na verdade, o calendário judaico é diferente do nosso calendário. O calendário judaico, ele é no sistema lunar. E o nosso é sistema solar. Então, por isso que os meses que a gente tem aqui é um pouco diferente do que eles têm lá. Então, o mês de Quisleu que aparece aí é mais ou menos novembro e dezembro. Tá, vamos considerar que é novembro. Tá? Então, ele está falando, olha, eu estou no mês de novembro, quando ele teve a notícia. Quando teve a notícia da ruína, da destruição que estava a cidade, era mês de novembro. Ok? Agora, dá uma olhada no versículo 11, do capítulo 1 ainda. Ele começa a fazer uma oração para Deus. E ele dá um prazo para Deus. Deus, eu preciso resolver essa parada aqui. Eu preciso resolver essa situação, não está legal. Dá uma olhadinha no prazo que ele dá no versículo 11. É uma palavrinha aí bem legal. Isso, hoje. Esse é o prazo que a gente dá para Deus, geralmente. Deus, resolve agora, hoje. Porque o meu problema é hoje. Eu quero resolver hoje. Deus, e aí a gente faz aquela oração, Senhor, eu não aguento mais a situação. Resolve agora. O Senhor é Deus do já. Eu não sei de onde que o pessoal inventou essa aí. Você já ouviu, né? Eu sei que Deus é Deus do já também. Mas é hoje, tem que ser agora, hoje. Resolve, Senhor Deus, o meu problema hoje. No coração de Neemias é igual o meu e teu. Hoje, agora, para já, imediato, fast food. Entendeu? E ele fala, já, Deus. Resolve já, me dá a oportunidade já, é agora. Só que aí, o que acontece? A gente viu agora no capítulo 2, versículo 1, ele dá o tempo que ele está vivendo de novo. E o que é que Neemias diz? No mês de... Dá uma olhadinha, no versículo 1, de novo. Nissan, ou Nissan. Não é a marca de carro. Está escrito Nissan aí com A e tio, né? Estamos agora no mês de Nissan. E ele estava diante do rei, no mês de Nissan, servindo ao rei, e o rei olha para o Neemias, ô Neemias, você é um cara assim feliz, um cara alegre, sempre está animado, por que você está abatido aí? Por que você está triste desse jeito? E ele não falou nada, né? Você percebeu que Neemias não falou nada? Ele simplesmente estava lá, oferecendo, cabisbaixo, servindo ao rei, e então o rei pergunta, o que você tem? E ele diz que é no mês de Nissan. Mês de Nissan, ou Nisan, mais ou menos março e abril. Vamos considerar que é março. Se a gente considerar que é março, e quando ele recebeu a notícia era novembro. Então, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 4 meses. 4 meses. Ele orou a Deus. Deus me dá a oportunidade. Deus me dá a oportunidade. 4 meses. E imagina a angústia dele, porque, na verdade, a questão era simples. Era só para falar com o rei. Rei, posso ir? Tá, sim, é só isso. Mas mesmo para falar com o rei, ele pediu uma oportunidade. Porque, na verdade, as pessoas, elas não poderiam chegar ao rei. É diferente quando você pede um aumento para o chefe, né? Você fala, chefe, então, a situação está difícil, o negócio está apertado. Será que o senhor poderia me dar um aumento? Você tem essa liberdade, manda um e-mail, manda um WhatsApp. É assim que funciona hoje. Você tem essa liberdade de chegar numa instância superior e dirigir a palavra para ele. Você pode fazer isso, não pode? Se você for meio cara de pau, pode. Mesmo não sendo cara de pau, você manda também mensagem. Ontem... Não vou falar. Mas, pode falar? Achei tão bonitinho. Assim, porque ontem eu estava tendo um jantar de casais. Pode falar, não? Pode, né? Aqui do WhatsApp lá. Pode? Então tá. Não, achei bonitinho. Porque eu estava no jantar de casais ontem e estava conversando, né, com o Tiago, a Karina, ouvindo um pouquinho como é que foi o primeiro Eu Te Amo. E aí, né, tudo bem, né? Então, o que esse cara vai falar de mim? É isso daí, é coisa bonitinha. E aí estava relembrando como é que foi o primeiro Eu Te Amo e tal.
Aí o diabo, não, então, primeiro eu te amo foi através da mensagem, foi um WhatsApp que eu mandei e tal. Porque aí fica mais fácil, né, se falar. Era mensagem, é torpedo. Isso, é no torpedo. Faz tempo então, hein? Foi no torpedo. Ele falou, vamos mandar no torpedo, porque se falar 17 anos atrás, Porque se for no torpedo, hoje é assim, né? Você pede namoro por torpedo. Se a pessoa falar, hã? Aí fala, desculpa, foi engano, mandei para a pessoa errada. Né? Você pode, ou se a pessoa corresponder, já fica mais fácil, né? Então a gente tem essa liberdade de comunicação com as pessoas. Mas nessa época não dava, não era assim que funcionava. Você precisava pedir autorização. Você não pode dirigir a palavra para um rei, porque você pode ser morto, entendeu? Como assim você servo se dirigindo a mim? Quem é você? Manda matar esse cara. Era pena de morte para qualquer pessoa que se dirigisse ao rei sem permissão. Por isso que ele ficou esperando 4 meses uma oportunidade. E olha só que interessante, porque a oportunidade veio como? O rei perguntou para ele. O rei não falou assim, olha, você está triste, eu quero que você fique sorrindo aí. Ele tinha que obedecer. Mas o rei perguntou, cara, o que você tem? Opa, perguntou é resposta, aí eu posso falar. Então, por isso que ele esperou essa oportunidade durante 4 meses orando e esperando. Isso é o quê? Paciência. Nós precisamos ter paciência. Agora, existe uma diferença entre paciência e não estar nem aí. Assim, é diferente de você ter um problema, uma ruína, uma causa, uma questão para resolver e falar, uma hora se resolve. Isso não é paciência, é outra coisa. Paciência é esperar o momento certo para agir. Isso é paciência. O que é a ansiedade? A ansiedade é um pouco diferente, porque você quer agir sem pensar muito, sem esperar o momento certo. Às vezes, o que você faz está certo, mas não é o tempo certo. Aí, o negócio mela, dá errado, dá problema, dá ruim. Porque você está fazendo a coisa certa, mas no tempo errado. Então, a paciência, o que é? É fazer a coisa certa no tempo certo. Aí, você espera e vai esperando, mas você quer fazer. Claro que você quer fazer, você quer resolver, mas espera o tempo certo. Isso é paciência. Então, Neemias esperou com paciência. Ele não esqueceu, falou, deixa para lá, não tem nada a ver comigo, eu estou bem aqui, estou bem, tenho minha casa, minha comida, estou bem, estou confortável, mas a cabeça dele estava lá. Eu preciso fazer algo pelo meu povo, eu preciso reconstruir aquilo, eu preciso fazer algo. Deus tinha colocado isso no coração dele, a inquietação. Mas ele esperou com paciência. Então, o outro princípio que a gente aprende, paciência. Você precisa resolver alguma coisa? Tenha paciência. Espere o momento certo, a hora certa, para você fazer. Porque o que você tem que fazer, você sabe, mas espera. Vai conversar com o teu filho, precisa conversar uma coisa importante? É o momento certo ou não? Ainda não é o tempo. Então espera. É para conversar com o marido? Então espera. E olha só, a palavra diz que ele teve medo. Por que o medo? Porque o princípio dessa questão da autoridade era muito forte. E dependendo daquilo que ele pedisse, poderia causar um problemão para ele, poderia ser morto por isso. E ele se refere, eu fico com muito medo. Eu falei, Senhor, eu estou triste porque o meu povo está destruído. Então, tenha paciência. Deus é Deus do já? É Deus do já, sim. Deus resolve o problema na hora? Tem momentos que Ele resolve o problema na hora. Mas tem momentos que parece que não. Tem momentos que você parece que está orando, a resposta não vem, a direção não vem, continua orando, mas espera pacientemente o tempo certo, porque o tempo vai chegar. Outro princípio da transparência. Porque o seu rosto parece tão triste. Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Transparência. Era a única oportunidade, talvez, de Neemias. E dependendo da forma como ele se colocasse diante do rei, ele perderia a oportunidade também. O princípio da transparência é: fale a verdade. Seja transparente com as pessoas. Neemias poderia falar, não, é que eu acordei não acordei legal hoje.
Eu comi alguma coisa, não sei, me deu uma reviravolta, por isso que acho que eu não estou legal. Ele poderia falar desse jeito, talvez por medo. Mas ele foi sincero. Ele falou assim, olha, eu estou triste. Eu não poderia estar feliz vendo o meu povo destruído. Isso me causa tristeza. O que é que te causa tristeza? Olha, infelizmente, talvez, na nossa sociedade, a gente é uma sociedade do sucesso. Isso é bom, a gente tem que procurar e alcançar e batalhar para que a gente prospere, para que a gente alcance o melhor. Isso é bom. Só que, nessa caminhada, nessa jornada, nem sempre a gente acerta. A gente erra muitas vezes. E muitas circunstâncias acontecem de maneira que isso atrasa também. As coisas boas atrasam, as bênçãos atrasam. E aí algumas coisas dão errado na vida da gente. E muitas coisas dão errado na vida da gente por nossa culpa também. E muitas vezes o meu casamento não está legal por minha culpa. Só que aí a gente gosta de maquiar um pouquinho para as pessoas, falando que o meu casamento está legal, que o meu filho é uma bênção, o meu filho é lindo e maravilhoso, que o meu filho não tem problemas, ou que minha família, ou eu não tenho problema com meu pai, com a minha mãe. A gente dá uma maquiada. Ou, às vezes, profissionalmente falando, a gente gosta, talvez, de mostrar para as pessoas que somos bons. E aí a gente vai maquiando, e quando vem para a igreja é pior ainda. Eu digo pior porque existem situações dentro de uma comunidade que a gente quer mostrar o melhor. Aí a gente vai ouvindo todas essas coisas aqui, daquilo que a gente talvez tem que fazer, que são coisas boas, que a palavra de Deus nos ensina, mas às vezes a gente tem dificuldade de fazer. E aí, o que é mais fácil dizer? Ô irmão, está na rocha? Está na rocha assim, é uma expressão, para quem não conhece, se você está firme, entendeu? Então, crente tem essa mania. Você até vê meio abatido assim, você não pergunta como o rei perguntou. Cara, o que você tem? Você está triste, você não está legal? O que você diz é, você está na rocha ou não está? Ô irmão, tem que estar na rocha. Crente fica firme na rocha. Crente não se abala. Crente não é igual a gelatina que fica balançando assim. Não é? Aí você fala assim, opa, peraí. Então eu estou errado mesmo, né? Acho que eu estou mal mesmo, a minha fé não está legal. E aí você começa a maquiar, fala, não, eu estou na rocha, irmão. Está na rocha nada. Mas você fala que está. Estou firme, estou na fé, estou na unção, estou na vibe de Deus. Aí você fala, puxa vida. Aí você começa a maquiar e mostrar para outras pessoas que parece que você está bem. Mas qual é a verdade? Qual é a transparência? Seja transparente, olha, não estou legal. Não está bom. Meu casamento não está bom. Olha, eu estou falido. Eu errei, tomei decisões erradas, eu investi no lugar errado, apliquei meu dinheiro, me danei. Deu errado. Estou mal. E aí, essa transparência é que vai te ajudar no processo de restauração. Porque se você não for transparente, as coisas não acontecem. Na transparência é que vem a graça. O apóstolo Paulo diz o seguinte, quando eu sou fraco, quando eu me torno fraco, é que sou forte. Porque é na fraqueza que o poder de Deus se manifesta. E a fraqueza, o que é? Senhor, é assim que eu estou. Eu estou falido. Profissionalmente eu não estou legal. Eu não estou me dando bem com o meu chefe não está feliz com o meu trabalho, eu estou quase perdendo o meu trabalho. Meu casamento não está legal. O meu filho não consigo mais controlar no sentido, eu não consigo mais, ele não me obedece mais. Eu perdi a mão com o meu filho, ou com a minha filha. Olha, o meu relacionamento com a minha mãe, com o meu pai não está legal. Faz anos que eu não o vejo, faz anos que eu não me dirijo a ele, eu não consigo falar com ele. Eu não consigo falar um minuto com uma pessoa, com a pessoa que eu mais amo, eu não consigo falar um minuto num tom normal, porque daqui a pouco eu estou falando por cima e falando alto e brigando. Seja honesto e seja sincero, seja transparente. Fale das suas fraquezas. Senhor, eu estou assim. Meu irmão, eu não estou legal. Eu estou destruído, eu estou em ruínas. Olha, eu tenho em casa um problemão. Eu tenho um problema com vício. Eu tenho problema com pornografia. Eu tenho problema com internet. Eu tenho problema com novela. Eu tenho problema de olhar outras mulheres e não consigo me segurar. Eu não aguento, começo a pensar outras coisas. Eu tenho problemas. É difícil falar, né?
mas é transparência. Assumir ter a transparência é um processo de restauração. Porque se você maquiar, se você ocultar, se você der uma embromation, a restauração não vem. As pessoas que começam um processo de restauração olham para si e falam assim, olha, eu estou destruído, mas eu quero reerguer. A minha vida está assim, mas eu quero me levantar. Então, princípio da transparência. E outro princípio é o princípio do planejamento. Neemias, capítulo 2, versículo 6, diz assim, marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. Os versículos estão muito simples ali. O rei pergunta, quanto tempo? Qual é o tempo da viagem? E quanto tempo você vai ficar lá? Neemias, aqui não está escrito quanto tempo, mas Neemias fala, olha, ele marcou um prazo, olha, rei, é assim. O que se subentende aqui? Ô Neemias, tá, o que você vai fazer? O que é que você quer fazer? Como é que você vai fazer? Quanto tempo vai durar esse negócio aí? Ele tem que ter planejamento. Olha, muitas vezes, quando a gente está em uma situação difícil, quando a gente está em ruínas, quando alguma situação não está legal, o que a gente tende é ter paciência e esperar, e esperar, e esperar, e esperar, e continuar esperando, e vai esperando, e vai esperando, e vai deixando, e você continua na ruína e fala que a culpa sei lá. Mas tem que ter planejamento. Ninguém sai de uma ruína, ninguém sai de um problema, ninguém sai de uma situação difícil, se você não planejar como você vai sair dele. Neemias já tinha na cabeça dele todo o processo. Quando ele soube que estava em ruínas, ele já planejou uma reconstrução. O que é que a gente precisa fazer? Qual é o meu propósito? Eu vou reconstruir os muros, eu quero reconstruir as portas. Porque aí depois vai começar a reconstruir a cidade. O plano dele era reconstruir a cidade. Começava onde? Pelos muros. Ele tinha planejado quanto tempo vai demorar, o que eu vou precisar. Já tinha dentro da cabeça dele. Talvez você esteja esperando uma resposta, sair da ruína, mas não está planejando nada. Você tem que sair. O que é que você vai fazer? Ok, eu estou com um problema no meu casamento. Eu não estou conseguindo me relacionar bem com a minha esposa, com a minha namorada, com o meu namorado, com a minha noiva. Não está legal. Está brigando direto. Eu não consigo falar em paz com ela. Passa 5 minutos e já estou quebrando o pau. O que é que você vai fazer a respeito disso? Qual é o teu planejamento? Qual é a conversa que você vai ter? O que é que você vai fazer? Olha, geralmente nós homens, quando se trata das coisas emocionais, somos mais devagar. A mulher já procurou um terapeuta de casal, já quer fazer uma consulta, já quer fazer uma terapia, e a mulher está correndo atrás para tentar resolver. O que ela está fazendo? Ela está planejando e tentando resolver o problema. E o homem fala assim, eu não preciso disso não. A gente resolve aqui entre nós dois. Tá ok. Vai resolver? Tá. Então, e aí, resolveu? O que é que você fez? Qual o passo que você deu? Levou ela para jantar? Ou levou ela para ter uma conversa séria? Para colocar os pontos, para ser transparente? Para falar das dificuldades? Para fazer uma DR? Horrível, né? Homem não gosta de DR. Mas tem que encarar, ué. Às vezes é bom. É ruim, mas é bom. Porque é transparência. E na DR, geralmente, saem soluções específicas. Vamos fazer isso, então na próxima vez a gente vai fazer assim. Eu vou mudar o meu tom de voz, eu vou fazer isso. Eu vou procurar uma terapia. Eu não sei. Qual o planejamento? Ok, educação de filhos. Meu filho não está legal, está desobediente, perdemos a mão. Aí você fala assim, Deus do céu me ajuda. Senhor, me dá sabedoria, me dá graça. Ok, você ora, faz a sua parte na oração, busca a sabedoria de Deus, mas o que é que você vai fazer efetivamente? Você já conversou com a tua esposa? Olha, nós perdemos a mão com o nosso filho, com a nossa filha. Não obedece mais. O que é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer o combinado? Como é que a gente vai planejar isso? Já conversaram sobre isso? Tem que ter ação. Tem que ter planejamento.
Não, precisamos mandar para uma terapia. Nós precisamos fazer um curso de educação de filhos, porque a gente não está sabendo educar os filhos. Opa, a gente não está em consenso, porque eu falo que pode e outro fala que não pode. Uma vez, essa eu não sabia, viu? Eu vou falar de mim, tá bom? A gente estava fazendo um passeio. Olha, criança é esperta, viu? Você acha que não é? É sim. Aí eu estava com a minha filha, assim, ela estava andando com a minha esposa, com a Noemi. Eu não lembro o Lucas se estava lá, mas assim, a gente estava lá dando uma voltinha, várias lojinhas assim legais, tinha coisa de criança, coisa de roupa e tal. E aí, de repente, brotou a minha filha do lado. Ai, pai, não sei o que. Ela era pequenininha. Tinha o quê, uns 4 anos? Mais ou menos, 4 anos de idade. Brotou assim, ficou lá toda melosa, assim, pai. Aí, homem com filha é um negócio terrível, né? A gente, não sei, a gente é bobo mesmo. Aí a filha estava lá, e ela falou, olha aquela casinha, pai. Era uma casinha de madeirinha, assim, muito bonitinha, sabe? É linda. Ai, pai, gostei, não sei o quê. Ai, filha, que legal. Ai, acho que o papai tem dinheiro aqui para comprar, e vamos ver, ficamos vendo a casinha e tal. E o pai bobo comprou a casinha, e todo feliz, ela com uma casona assim, sabe, de madeira. Aí daqui a pouco a gente encontra a Noemi. A Noemi estava pistola naquele dia. Pistola assim, estava brava. Ela olhou assim. Amor, o que a gente comprou para a Isa? Ela olhou, legal. Ixi, eu falei, nossa, o negócio não está legal, não. Aí, tudo bem, mas a Isa estava meio assim, né? Aí depois falou, nossa, Noemi, o que aconteceu, né? Aí, mas ela não lembra mais também. Mas eu estava lembrando esses dias. Não, porque ela fez isso, ela me desobedeceu assim, assado, e, na verdade, não era o momento certo para eu comprar aquele brinquedo lá, porque o negócio deu uma estragada, entendeu? Estragada assim, não foi legal. Mas, enfim, aí depois eu falei, filha, você fez assim, assado, isso não foi legal, tal. Daí a gente conversou e falamos, olha, papai comprou isso daqui, mas, olha, você precisa obedecer sua mãe, precisa ser tal, e a gente resolveu dessa maneira. Mas, às vezes, a falta de acordo complica a educação dos nossos filhos. Porque, às vezes, a gente pode fazer consciente. De repente, eu sei que a Noemi está brava com a nossa filha, porque desobedeceu, alguma coisa assim. Se eu for um pai danado, eu falo assim, deixa sua mãe para lá, vamos comprar, tudo bem. Acabou, entendeu? Você tirou toda a autoridade dela como mãe a respeito da nossa filha. E aí, passa o tempo, se torna adolescente, passa a adolescência, ela não vai mais obedecer a mãe, e ela vai enrolar o pai sempre. Entende? Então, essas discordâncias dentro de um relacionamento, dentro do casamento, precisa ser planejado, precisa ser conversado, precisa ter... vamos entrar num acordo. Estamos perdendo a mão. O que é que estamos fazendo de errado? Vamos ser transparentes. Não, quando eu falo uma coisa para a nossa filha, você está me desautorizando. Puxa vida, entendi. Vamos fazer diferente. Então, isso requer planejamento. Mas eu creio em Deus e Deus faz tudo. Claro que Deus faz todas as coisas, mas tem coisas que a gente precisa planejar. Precisamos nos organizar. Vou fazer um curso, vou fazer um treinamento, eu vou aprender mais, eu preciso aprender mais sobre a Bíblia, como é que a Bíblia ensina, porque os princípios que a Bíblia tem são espetaculares, são maravilhosos. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem muitos cursos que a gente conhece, voltado para negócios, usando o quê? Bíblia. Empresários, grandes empresários estão fazendo curso, não são cristãos, não tem nada a ver com Bíblia, não conhece Bíblia, estão fazendo curso de coaching, de direção, de como dirigir a sua empresa, estão tendo sucesso nas suas empresas porque estão fazendo curso de empresários baseado aonde? Bíblia. Não é fantástico isso? Tem muitas pessoas que estão sendo reorganizadas na sua forma de pensar, nos seus pensamentos, tendo uma nova perspectiva de vida, fazendo consultoria em coaching, baseado em quê? Bíblia. O mundo usa a Bíblia para serem pessoas melhores, para ter sucesso nas suas coisas. E às vezes a gente acha que, não, Bíblia é muito complicado. Não, cara, as pessoas estão usando Bíblia para fazer diferença na vida delas. E casamento, educação de filhos é a mesma coisa. Há muitos cursos de educação de filhos, de casamento baseado aonde? Bíblia. Então, a palavra de Deus é fantástica, maravilhosa para a gente aprender coisas que podem transformar a vida da gente. Mas tudo isso requer planejamento.
precisa se organizar. Então, planejamento. Eu quero... marquei um prazo com o rei, né? Diz o versículo aqui. Eu quero terminar com um vídeo. Esse livro, ele cita vários exemplos de pessoas que estavam em ruínas, que reconstruíram a sua vida. Tem uma história de uma pessoa que fala sobre o relacionamento com seu pai. Não é dessa pessoa, Larry. Coincidentemente, é Larry também no livro, mas não é esse Larry do vídeo. Mas a história é muito parecida. No livro conta a história de um cara que, aos 15 anos de idade, ele tinha muita raiva do pai dele. Ele não concordava como o pai dele era, a rigidez que o pai tinha. E ele falava assim, desde criança, um dia eu vou falar umas verdades para o meu pai. Quando ele chegou aos 15 anos de idade, ele chegou para o pai dele e falou as verdades que ele achava que era, brigou com o pai dele e nunca mais conversou com o pai dele durante 10 anos. Quando ele estava com 25 anos de idade, ele tinha vários problemas de saúde. Problema de ansiedade, insônia, problemas de saúde e falta de paz, problemas emocionais. Aí o amigo dele chegou e falou assim, cara, esse problema é porque você está mal resolvido com teu pai. Ele falou, não pode ser. Mas ele começou a pensar sobre isso, e ele falou, pode ser. E aí ele entrou em contato com o pai dele, falou assim, pai, eu quero ter uma conversa com você. E ele achou que ia ser uma conversa de 10 ou 15 minutos. Mas essa conversa de 10, 15 minutos se tornou uma conversa de 8 horas. De restauração, de perdão. E a partir dessa conversa ele escreveu um livro falando sobre esse processo de todas as dores e tristezas e como eles se restauraram. Mas essa história é parecida, é bem parecida. Então, como eu estava procurando, na verdade, a história de Larry em vídeo, eu achei esse outro Larry, que é bem parecido, mas eu acho que é interessante a gente assistir juntos, tá bom? My dad was in the military, and when I was 10 years old, he got sent to Vietnam during the Vietnam War. While he was away, my mother had a mental breakdown. It was Friday night, she left to go to work and she didn't come back. And we were left alone for about 3 weeks. We ate everything we could in the house, everything there was to eat, things you probably wouldn't have thought about eating. We were always terrified of getting her in trouble. She told us not to tell anyone. When my mom came back, she had told us that she really didn't remember what happened. But she had gone to my dad, actually, and begged him to see a psychiatrist. He had told her that he thought it would be embarrassing for the family. My parents got divorced, and then we went to live with my dad. It was almost like moving in with a stranger, emotionally. It was really tough. In these teenage years after I started doing drugs, is when my dad and I started fighting. We fought all the time. And it was mostly about, God bless him, he didn't want me to hang out with my friends because he knew they were a bad influence. But for me, I was like, these are the only people that have loved and accepted me. So why are you keeping me from these people? I didn't talk to my dad for 13 years. I didn't speak to him, write a letter, a telephone call, anything. My life really started to spiral. I transitioned from my days in San Francisco of cocaine to crystal meth. You know, they say sometimes that when you hold a grudge against someone, you're really only poisoning yourself. Unwillingness to forgive others, I really feel, was the key to my addictive behavior. And
This is where step 8 comes in. I sat down and started writing this list of every person that I thought had done me wrong. And it was a long list. But somewhere in the back of my mind, I knew the big one was going to be for me and my dad, and I didn't know how I was going to do that. About a week later, about a week or so after I did this, out of the blue, my dad called me after 13 years. By that point, my mind and my heart had been open enough where I could really openly forgive him and truly sorry for how I had treated him. We had a very tender reunion. When he started telling me his life story, I suddenly felt like he was this little boy who was thrown out into the world, and I had so much love and compassion for him. And then as I began to share my challenges with him and told him what my life had been like for the last 13 years, he began to cry. And he reached over and he held my hand on the table. We were in a restaurant. He said, "I'm so sorry you had to go through that." And I know that was his way of telling me that he had forgiven me. My heart just opened up with love and compassion for them and forgiveness in a way that I'd never comprehended or understood before. It felt like this poison was draining from my body, from my mind and heart. And it was so incredible. It felt liberating. Você pode ficar de pé? Vou pedir para o Johnny nos ajudar aqui. Queria que você fechasse os seus olhos. Quero te perguntar qual é a sua ruína. O que é que te inquieta? O que é que te incomoda? O que é que na sua vida hoje tira a paz do teu coração? Pensa sobre isso agora. É o teu casamento? É o teu pai? Tua mãe? São teus filhos? É o teu trabalho? São as suas finanças? O que é que te incomoda? Talvez se você pensar, a minha vida está boa. Talvez você sinta que você está se arruinando. Que você está caindo. Talvez você não precise olhar muito longe, mas você percebe que se você continuar da forma que você está caminhando, o fim será uma ruína. A respeito daquilo que você pensou agora, você pode fazer uma oração para Deus? Reconheça a tua responsabilidade. A culpa não é dela e nem dele. A culpa não é do meu pai, nem da minha mãe. A culpa não é do meu tio, nem da minha tia. A culpa não é de Deus. Você pode assumir aquilo que é a tua responsabilidade. Você pode assumir, Senhor, eu errei.
O meu casamento está assim porque eu errei. O meu filho ou minha filha está assim porque eu errei. O relacionamento com meu pai está assim, ou a minha mãe está assim porque eu errei. O meu trabalho, o ambiente do meu trabalho não está legal porque eu estou errando. A minha empresa foi à falência porque eu errei. Você pode orar a Deus, peça perdão a Deus, peça a graça de Deus. A palavra de Deus diz assim, que aquele que reconhece os seus erros diante de Deus é perdoado. Você não precisa mais carregar esse peso agora. Talvez, eu creio que Deus está colocando agora no seu coração algo que você precisa fazer. O que é que você planeja a partir de agora? O que é que você vai fazer? Deus está colocando alguém para você procurar hoje? Deus está colocando no teu coração para você parar de gastar o que não tem? Deus está colocando no teu coração para você buscar a quem você deve, para negociar com humildade, com transparência. Olha, não dá para eu pagar. Como é que você pode me ajudar? Deus está colocando no teu coração para você talvez procurar o teu filho hoje, ou a tua filha hoje. Você rompeu o teu relacionamento, ou está difícil a conversa com ela, ou com ele. De repente, você pode mandar uma mensagem. Eu preciso conversar com você. Pai querido, queremos te agradecer, porque o Senhor não espera de nós um herói, um super-herói, uma super-heroína infalível. Em nenhum momento a tua palavra, Senhor Deus, condena, Senhor Deus, porque erramos em algum momento da nossa vida. A tua palavra diz para nos inspirarmos sim como Jesus é. Assim como Jesus é perfeito, para a gente ser semelhante a Jesus. Mas nós estamos num processo, numa caminhada, onde erramos, onde pecamos, onde falamos palavras, ó Pai, que machucaram, ou ouvimos palavras que outros nos machucaram. Muitos de nós foram agredidos, ó Deus, na sua infância, pelo seu pai. Pela ignorância, pela falta de sabedoria dele, pela falta de amor dele. Mas Deus é o que ele tinha. Talvez ele não tinha nada. Ele também, Senhor Deus, foi uma pessoa que não recebeu amor, que não recebeu atenção. Também foi uma pessoa que chorou. Ele não tinha nada para oferecer como pai, ou talvez como mãe. Às vezes a gente não sabe a história dos nossos pais, mas talvez eles tenham vivido, Senhor Deus, sem amor, sem um pai ou uma mãe presente, sem uma união dentro da família. E ela não tinha muito o que oferecer, Senhor Deus. Mas ela foi assim.
Isso me machucou. Mas Deus, nós queremos entregar isso nas tuas mãos e perdoar também. Nós erramos demais nessa vida, Senhor Deus. Mas o Senhor é um Deus de reconstrução. O Senhor não está esperando de nós aqui um super-herói, uma super-heroína. Mas pessoas que são normais, pessoas comuns, assim como o apóstolo Paulo diz, eu sou fraco, mas é na fraqueza que o teu poder se manifesta. Então, Senhor Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, dizendo, Senhor, eu errei. Eu decidi errado. Tomei decisões erradas, fui por um rumo errado. Eu estou carregando minha família, levando minha família para o buraco da mesma forma. Senhor, eu errei. Mas, Senhor Deus, eu quero sair dessa ruína. Então, eu reconheço esse erro, eu reconheço a realidade em que vivo. Eu errei com meu filho, eu errei na educação deles, eu perdi a mão com eles. Eles não me obedecem mais, eles nem olham para mim mais. Mas, Deus, eu errei, mas eu quero restaurar isso, eu quero sair dessa ruína e reconstruir a partir de agora. Senhor Deus, dá para cada um de nós a paciência no sentido de esperar o momento certo. Dá-nos graça, Senhor Deus. E coloca em nosso coração um planejamento, uma estratégia. Ações simples. É uma ligação, é uma conversa, o medo por trás, mas uma coragem ao mesmo tempo de ir para os nossos credores, a quem devemos, e pedir humildemente o socorro, a ajuda, mas ajuda-nos a resolver, Senhor Deus. Ajuda a não ficar parados, esperando as coisas caírem do céu, no sentido de que não fazemos nenhum, não damos o nosso passo. Dá-nos a ousadia como Neemias, com medo muitas vezes. Às vezes o sentimento não é de coragem ou de poder, pelo contrário, sentimento de fraqueza, sentimento de dor, sentimento de medo, mas mesmo assim, transparentes. Ajuda-nos, Deus. Não é vergonha nenhuma dizer ao nosso pai, à nossa mãe, eu pequei. Não é vergonha nenhuma dizer ao nosso filho, à nossa filha, eu errei. Dá-nos coragem. Porque, Senhor Deus, eu creio que para cada um de nós aqui, Senhor Deus, sem exceção nenhuma, o Senhor deseja para nós uma vida reconstruída, uma vida restaurada, uma vida de prosperidade, no sentido de caminharmos e andarmos em alegria no Senhor. Não é só prosperidade financeira, não, mas uma prosperidade emocional, de inteligência, de paz, de alegria, de família. E também, Senhor Deus, no nosso trabalho, de ter abundância, Senhor Deus, mas tudo isso não virá, Senhor Deus, enquanto a gente viver na nossa ruína. E o Senhor sempre deseja nos tirar dessas ruínas. O teu prazer, ó Deus, é ver os teus filhos reconstruindo as suas vidas. Esse é o teu prazer, e eu creio que é o teu prazer sobre todos nós, sobre cada um de nós. Então cumpre, Senhor Deus, os teus planos sobre cada um aqui, ó Deus. Reconstrói, Senhor Deus, nossas vidas. Tira-nos, ó Deus, das ruínas. E se estamos indo em direção a elas, ajuda-nos, ó Deus. Dá-nos coragem, ousadia, para dar a volta e mudar o rumo da nossa história. É o que nós oramos e te pedimos, ó Deus, nesta manhã. Ajuda-nos, ó Deus. Dá-nos graça. Que o amor do nosso Deus e o nosso Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, e a sabedoria, o discernimento, a comunhão, a presença do Teu Espírito Santo, esteja com cada um de nós. Assim nós oramos e agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.